Bom dia, amigos que estão por aí. Saudade imensa de estar aqui. Semana passada eu estava lá em Araguari, em Minas, dando uma palestra. Tem muita novidade por aí. Um abraço para minha terapeuta, Marcelen, que está fazendo aniversário hoje. Entendeu? E mais para frente vai falar mais um bocado de coisa aí. Mas está tudo certo. A gente está aqui mais uma vez, né, para debater, rezar, meditar, ouvir boa música e trazer boas coisas às nossas vidas. O nosso tema de hoje é autismo, o que precisamos saber. E a gente separou uma oração que deveria ser feita por uma criança autista, mas nós vamos fazer no lugar dela. Pô, tem uma criança autista prece, aqui, né? Uma prece para a gente poder começar o nosso programa na sintonia e buscando entender um pouco o mundo e o universo dos irmãos aí que tem esse probleminha. Vamos lá. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo a caminhar. Bem-aventurados os que compreendem que ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que, com um sorriso nos lábios, me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje eu fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que me escutam, pois eu também tenho algo a dizer. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora eu não possa expressar. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente como eu sou, e não como eles gostariam que eu fosse. Tudo isso pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos agora com Salmo 6, com Lulu soprano. Jehová no me reprendas en tu enojo ni en tu ira. No me castigues, ten piedad de mí. Ten misericordia, oh Dios, porque yo enferma estoy, mis huesos se estremecen. Sáname, mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame, mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová, por amor a ti de mí. Ten piedad, sálvame, sáname, Señor Jesús, llena mi alma de felicidad, cambia tú mi soledad, sáname, sáname, Señor Jesús, llena mi alma de felicidad, cambia tú mi soledad, sáname.
Mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame. Mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová, por amor a ti de mí, ten piedad, sálvame. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mi alma está muy turbada y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo a mí te volverás? Líbrame. Mi alma está muy turbada y clama a ti, oh Jehová, por amor a ti de mí, ten piedad, sálvame. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán. Eu não posso assistir no momento. Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria. Se você quer participar do nosso programa, quer dar sua opinião, igual já tem gente aqui na rede, a Estefânia, a Sônia e a Mônica Nadima, já estão dando bom dia para vocês aí, minhas queridas. Se você quer participar, você tem várias formas de participação no www.radiomirandelafm.com. Você pode também nos ligar e falar ao vivo, 3743-3673. Pode contar a sua experiência, pode falar um pouco sobre alguma dúvida que você tem em relação ao tema de hoje. E você também pode mandar um zap aí para o 982464082, 982464082. Pode mandar também um Twitter aí para o Twitter, @perfeitaalegria, com 2 As, @perfeitaalegria, com 2 As. E pode também entrar nas redes sociais lá, assistir a nossa live lá no Rádio Mirandela FM 98,7, lá no Facebook, e também lá no programa Perfeita Alegria, que é o nosso canal direto de comunicação com o programa. Inclusive, quando nós tivermos o tema, se você quiser nos mandar perguntas antecipadas, você também pode, né, durante a semana, quando ficar sabendo do nosso tema. Tá bom? Segundo o cardeal ganês Peter Turkson, prefeito de Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, é necessário um maior comprometimento e novas forças para poder responder adequadamente a essa tendência que parece ter assumido caráter emergencial. Dirige um olhar especial às famílias das pessoas com autismo, que merecem grande admiração ao aceitar com amor a aprovação de uma criança afetada por esse transtorno. Segundo ele, elas oferecem um testemunho extraordinário de amor, mas seus apelos devem ser ouvidos e transformados em ações. Ele nos convida a romper o isolamento e, em muitos casos, o estigma que pesa sobre as pessoas com autismo e suas famílias.
Para o cardeal, a Igreja, com suas obras, dá testemunho de sua atenção e solicitude para com as pessoas com autismo. Em nossa comunidade está presente uma atitude geral de acolhida, mesmo se é difícil alcançar uma inclusão real. Salienta ainda que é fundamental que nossas comunidades cristãs sejam casas nas quais todo sofrimento encontre compaixão, nas quais toda família com o peso da dor e do cansaço possa sentir-se compreendida e respeitada em sua dignidade. Precisamos saber que todos os membros da família devem ser levados em consideração, não apenas os pais, mas também outras crianças, cujo desenvolvimento requer o máximo cuidado e atenção. Quantas vezes elas experimentam um sentimento de inadequação, ineficácia e frustração? Para ele, é nosso papel como cristãos ajudar a construir uma aliança sólida entre setores como a saúde e a educação, de modo a garantir a continuidade dos cuidados e da assistência ao longo da vida. Hoje, para debater o tema autismo que precisamos conhecer, recebemos aqui a professora Doris dos Reis Carvalho Coelho, que é a professora da Rede Municipal de Itaguaí, licenciada em História na Universidade Moacir Cilieder Bastos, psicopedagoga clínica institucional pela Universidade de Castelo Branco, graduanda em Neuropsicopedagogia Clínica pela Barônia do Car Souza Marques e tem a especialização em TEA Autismo pela CBI of Miami, que é na Universidade Cândido Mendes. Bom dia, Doris. Quanto tempo nós não nos víamos, né? Nos abraçamos hoje. Bom dia. E antes da gente tratar da parte técnica, falar do seu conhecimento, eu venho acompanhando você há muito tempo nas redes sociais. Você foi minha aluna, para quem não sabe, né, lá no curso de História lá da Universidade de Moacir Cilieder Bastos. Boa aluna. Excelente aluna, uma das melhores. E a gente vem acompanhando, a gente sabe que você tem um menino que é autista, né? Sim. E a gente quer saber um pouco da sua experiência pessoal, como é que foi para você e como é para você e sua família conviver com ele, quais foram os principais desafios que você enfrentou quando ficou sabendo, né? Sim, bom dia a todos. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar falando de um tema que é tão perspicaz para todos nós, né? Que é pouco divulgado na sociedade ainda e é muito interessante, né? Sobre o autismo. Então, meu filho nasceu em 1995, ele é meu segundo filho, minha filha primeira é de 93, Dominique, o meu filho é o Matheus. E logo no início, antes mesmo de completar 1 ano, ele já apresentava traços diferenciados de outras crianças, como, que é uma coisa que a gente acha incomum, né? A criança já chora quando vai nos braços de outra pessoa e ele não chorava, ele ia tranquilamente, sempre ficava quietinho, muito quieto. E até os 2 anos e meio de idade eu considerava isso muito diferente das demais crianças, ele quase não falava. E eu comecei a procurar médicos, mas os pediatras, eu levei em 3 pediatras diferentes, sempre diziam a mesma coisa: mãe, a criança começa a falar mais tarde, tem criança que demora. E isso me preocupava, eu não aceitava essa resposta. Então eu levei ele numa fonoaudióloga aos 2 anos e 9 meses. E ela falou assim: olha, ele tem um atraso de linguagem, mas eu não sei ainda qual é o atraso. Então, eu comecei, a partir desse período, até os 9 anos de idade, fazendo vários exames com ele. E os exames clínicos não diagnosticavam nada, dava tudo positivo, normalidade. Assim, comecei a frequentar um neuropediatra, psicólogos, neurologistas, até que conseguimos fechar o diagnóstico dele de autismo aos 9 anos de idade. Então, foi com 9 anos que nós descobrimos que meu filho era autista, na época denominado síndrome de Asperger, porque ele tem o cognitivo dele preservado, né? É assim, sempre foi dificultoso, justamente porque os médicos não tinham quase conhecimento, né? É uma área que muitos médicos até hoje não têm conhecimento, e era assim, dificuldade porque os governos, né, seja municipal, estadual, também não falam sobre, então você não sabia o que procurar, aonde procurar. Hoje não, hoje nós temos mais coisas, mas na época não tinha. Então foi um dos motivos de demorar. Ele enfrentou muitas dificuldades na escola em relação à interação social, né, que é um dos sintomas de uma pessoa com autismo, né, o comportamento diferenciado. Então ele encontrou, sim, estigmas, né, bloqueios
com colegas de turma, nem todos, mas uma grande parte, com os profissionais da unidade escolar que ele frequentava, porque nem todos compreendiam, entendiam, né? Então, assim, uma situação que para nós, a princípio, foi muito dolorosa. Nós aprendemos mesmo com a vida, né? No dia a dia. Mas, assim, por ter o cognitivo preservado, ele era sempre foi muito inteligente, ele terminou até o seu 2º grau. Ele chegou aí fazer o Enem, ele fez 2 vezes Enem, ele passou, mas ele não chegou a frequentar. Ele foi à universidade, ele escolheu jogos digitais, é um dos mais difíceis, só tinham 2 lugares no Brasil na época, e foi em Paulo de Fronten, mas ele não prosseguiu. Até porque, por essas questões mesmo, né? As pessoas não sabem ainda lidar com autismo, a gente já tem muitas barreiras para vencer. E a equipe de profissionais, né, os professores, a coordenação pedagógica mesmo não sabia como lidar. Logo nos primeiros dias eles já foram falando para mim, será que é esse curso mesmo que ele quer? Será que é aqui mesmo que ele quer ficar? Porque sempre quando as pessoas encontram um autista que eles não conseguem, né, desenvolver algo, eles acham que é o autista que tem que ser retirado do local. Então nós passamos por essa situação. E ele acabou tendo uma crise nervosa devido a isso e ele não retornou. Então até hoje ele não fez nenhuma graduação, nenhum curso técnico ou superior devido a essa situação. Isso já tem 3 anos, né? Que causou até algumas reações nele, né? Assim, Entendi. Crise nervosa, teve que utilizar medicação. Essa decepção é complicada, né, também. Mas para qualquer um, mas para quem tem esse problema, mas é deve ser bastante muito comum maior, né? esse problema de você jogar para o outro aquilo que você não consegue resolver, né? Porque era muito mais fácil até verificar a necessidade que ele tinha, talvez fosse mínima. Sempre que eu digo que eu sou professor e na escola que eu dou aula, de vez em quando tem uma coisa assim, não, mas será que vai dar? Não é será que vai dar, a escola que tem que estar adaptada. Exatamente. E se você não tem uma deficiência que seja, vamos dizer assim, o que eu acho mais difícil de integrar, tendo uma escola, por exemplo, uma escola como a minha, por exemplo, é o cego. Por conta de que a gente, basicamente, visual, tem escada, tem não sei quem, então como é que você vai botar um cego? E o resto, eu acho que você consegue enquadrar, né, com pequenas modificações. Sim, porque exatamente, você tem que se adaptar, né? Esse é o assunto, você tem que adaptar. Não? Existe essa comunidade de pessoas com deficiência em geral, e os autistas agora são considerados pessoas com deficiência, mas assim, você tem que adaptar a escola à necessidade do seu público. Então, se você tem aluno autista, cego, né, com outras, você precisa adaptar a unidade escolar, a academia, né, a universidade, a faculdade para essa porque é obrigação, né? Sim, sim. É Constituição, né? Exatamente. O governo, o Estado, ele é obrigado a oferecer. Artigo 208 da nossa Constituição Federal. Todos têm direito à educação. Caramba, pronto. Não sou só eu, viu? Pronto. Mas está no artigo 5º também, né? Sim, sim, entendeu? Pronto. Então, eles também têm, só que eles encontram essas dificuldades. Então, é mais fácil você retirar aquilo que está, entre aspas, incomodando, ou, né, que é uma prática muito comum ainda, até no mercado de trabalho, que é trabalhar com a invisibilidade. Então, se eu não estou te vendo, eu não preciso tratar de você. Então, isso tem acontecido muito. Legal. Aproveitando agora a sua... Você já deu alguns toques aí sobre alguns sinais que a gente pode ver numa criança que tem esse transtorno. Mas fala pra gente, no geral, quais são os sinais que devem preocupar aí os pais com uma criança novinha e com 2 anos, 3 anos, eles deveriam procurar um especialista até nessa área, mais do que até um pediatra, né? Alguém que consiga fazer esse diagnóstico. Então, o autismo, ele é um distúrbio, uma condição do neurodesenvolvimento humano. Então, o autismo, vamos lá, já vamos quebrar já alguns estigmas. Autismo não é doença, tá, gente? Você não é doente, uma pessoa que tem um autista em casa, familiar, um amigo, ele não é doente. Ele tem uma condição do neurodesenvolvimento, tá? E algumas características são prejuízo da interação social, né? Na comunicação, no comportamento, né? Prejuízo... É um transtorno comportamental? Sim. Um prejuízo nessa área, nas habilidades cognitivas do comportamento. Então, existem pesquisas recentes, né, que pode, não está afirmado, mas que liga-se que tem uma conexão genética, mas isso não significa que seja do pai e da mãe. Ainda está em estudo, pode ser mutação, transformação de gene, mas não é doença, tá? É uma condição genética.
E por ser assim, né, por ser uma união, né, de sintomas que causam esse autismo, desde cedo ele já apresenta algumas características, que é, como eu falei, uma criança que fica olhando só para um local, você chama, ela não te dá atenção, às vezes você pensa que essa criança é surda, né? Muitos pais vão fazer audiometria, um outro exame também utilizado é o BERA, você faz esses exames para você eliminar. Então você descobre que não, meu filho escuta, ele tem audição, então não é isso. É por quê? Porque ele não está com a audição dele focada em você. Então ele não está prestando atenção em você ao mesmo tempo que ele está te ouvindo. Entendeu? Então, essa é uma das características, um andar diferenciado. Normalmente, crianças com autismo, elas andam na ponta dos pés, então elas têm essa dificuldade psicomotor, o tônus dela, elas andam com as pontinhas dos pés, elas não pisam normalmente como nós pisamos um pé em um outro. Com o calcanhar. Exatamente, né? Entendeu? É uma característica. Outra característica são movimentos estereotipados. Movimentos repetitivos com as mãos, né? Eles mexem as mãos, é chamado de flapping. Balançar os braços, sacudir a cabeça. Então, são alguns dos movimentos. Brincar com uma coisa específica, né? Ter interesses restritivos. Por exemplo, crianças que gostam de dinossauro, sabe o nome de todos os dinossauros, todas as espécies de dinossauro. Conhece tudo mesmo. Exatamente. Por exemplo, meu filho, ele sempre foi com filmes, desde criança, desde pequenininho. Então, assim, se ele inicia uma música, ele sabe o filme que vai começar. E mãe, a gente já assistiu esse filme. E eu não lembro o filme, mas ele lembra tudo e as falas. Caramba, porque ele tem essa característica. Então, cada assim, não são iguais, mas porque nenhum autista é igual ao outro, né? Como nós não somos. Ele desempenha, assim, algumas habilidades específicas, exatamente, digamos assim. Que nós não teríamos. E que mais eles foco têm. mesmo, né? Vamos dizer assim, é uma Sim. questão de foco, porque aí elimina todo o resto. Exatamente, por isso a questão da audição, que às vezes você pensa que a pessoa não está te ouvindo, mas é que ela está focada naquilo ali. Ela está te ouvindo, mas ela não está te dando a devida atenção, que é uma característica dos autistas. Tá? Então, esse comportamento, esse prejuízo nas habilidades cognitivas faz com que você comece a avaliar. Então, o primeiro médico que você deve procurar, sim, é um pediatra, mas eu indico que a pessoa procure um neuropediatra, um neurologista, porque são esses médicos que vão fazer essa bateria, né, de exame, diagnóstico, de amnese. Você vai precisar de um psicólogo, de um psicopedagogo. A criança vai precisar passar por vários procedimentos que vão mostrar se ela realmente é uma criança com autismo, né? Porque hoje nós temos a classificação atual do DSM-5, né? Que é o... é o manual dos transtornos mentais, tá? É um manual internacional. E ele colocou o autismo junto com outros transtornos. Todos do comportamento, como foi citado, né? Então, agora a nomenclatura é TEA, transtorno do espectro autista. O autismo está dentro dessa nomenclatura, né, do TEA. Então, os pais precisam fazer esse reconhecimento desde cedo, que quanto mais cedo, melhor. E acompanhado desses médicos que vão orientar, né? Porque, como eu falei, o exame clínico vai auxiliar, sim, a você eliminar. Se a criança não apresenta nenhum problema clínico, então esse problema é comportamental, é neurológico. E se a criança apresentar, que em alguns casos apresenta, aí vai ser uma comorbidade, né? É uma coisa associada. Assim como existe autistas, que é só autista, existe um autista que tem TDAH, tem autista que tem TOD, que é um transtorno opositor, quer dizer, tem vários, como a gente fala assim, são várias comorbidades que podem estar associadas ou não a esse autista. Ainda bem que você estava nervosa para entrar. Se tivesse calma, mano. Caramba, bicho. Falou tudo. Então, meu Deus do céu. Agora eu só queria que você traduzisse. Comorbidade, por exemplo. Comorbidade. Então, quando a gente irmão? tem alguma coisa Pelo associada, amor de né? É uma, entre aspas, né, que não é uma doença, no caso deles, é uma condição. Então, assim, às vezes as pessoas... Duas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas ao mesmo tempo, exatamente. Você pode ser autista e ter a hiperatividade, entendeu? Então, você vai ter que tratar o autismo e a hiperatividade, porque tem crianças e adultos, né, também, né, que é hiperativo, mas não é autista. Mas você pode ter um autista que é autista e hiperativo. Você pode ter um autista que tem um transtorno opositor, que é o conhecido como TOD, que é aquela criança que, às vezes, o pessoal fala, é só birra. Às vezes a gente sabe que é uma birrazinha, mas às vezes não. É porque ela precisa desse acompanhamento, que ela não aceita um não, ela não aceita ser contrariada. Então, ela vai precisar de uma intervenção medicamentosa para trabalhar essa área. Assim como uma pessoa que tenha transtorno de hiperatividade também precisa de uma medicação. Então,
Que é importante falar isso também. A medicação, ela não é curativa, gente. Ela é sintomática. Ela ameniza. Ela não Ela vai cura. favorecer uma Exatamente. convivência, vamos dizer assim. Exatamente, entendeu? Ela está ali para amenizar aqueles sintomas, para que a pessoa possa conviver com outras, né? Vai trabalhar, é um estímulo cerebral, né? Para sinapses, para que a pessoa possa conviver bem. Seja quanto melhor, né? Como a gente está falando, quanto mais cedo, melhor será para essa pessoa que tem autismo. Então a gente tem já uns comentários aqui, né? A Mônica Nadima já fez 2 comentários, ela diz o seguinte: a instituição escolar, infelizmente, não está preparada para acolher o diferente. Então o nome aqui, só consigo falar o Garliene. É a Garliene mesmo. É a Garliene. GOHC é a sigla da empresa dela. Bom dia, tá dando bom dia. Foi ela bom que dia. me levou para Minas, ela foi a minha sequestradora. Lembrando que todos somos diferentes, a Mônica continua, mas quase sempre nos sentimos obrigados a estarmos nas caixinhas, padrões sociais. Exatamente. Verdade. E Fátima Alves está escutando, irmã da UFS, um beijo no seu coração. Tá bom? Vamos continuar aí, João, faz aí a... Mas ela já falou um monte de coisa que eu perguntou, mas já não sei pergunta onde aí que de botar, novo né? aí. Que ela, falou que não ia falar, que estava nervosa. Sei lá, blá, blá, blá. eu pergunto que vem a ser TEA, acho que ela já explicou. Já explicou. As Pergunta- principais alterações nas crianças com TEA são o que é e quais Na são verdade é o seguinte, o que é e quais são os sinais? Você já da falou TEA. aí. Já foi. Já Tem foi. mais Com algumas. a idade Tem mais também já alguma? Então foi. fala aí. Posso falar? Então Então fala faz. aí. Fala isso aí. Vamos Porque lá. a idade você também já falou. É, inclusive. assim, quanto mais cedo, melhor, né? Mas às vezes não aparenta, né? Às vezes aparece uma criança que desenvolve bem depois. Acontece. É raro, mas acontece. Uma criança que ela era, entre aspas, né, padrão de normalidade, depois dos 4, 5 anos começa a desenvolver características autísticas. Mas os principais prejuízos dessas características são dos sinais, né? Prejuízo da interação, prejuízo no comportamento, né? Existe a criança verbal e não verbal, que é aquela que não fala, não conversa, o contato visual, expressão facial, né? Dificuldade de estabelecer relacionamento com os colegas, dificuldade de mostrar prazer, né? A gente vai ver assim, ele não está sentindo nada, é uma criança sem emoção. Não, ela tem emoção, ela não Tem consegue aquele rosto que não, passar... de pedra, vamos dizer assim. Exatamente, ela não consegue passar isso. Então, é uma falta de reciprocidade emocional, social, mas não é que ela não tenha. Ela não consegue se expressar dessa forma, né? E é uma outra característica muito também, eles não são muito concretos, eles não são abstratos, né? Eu lembro de uma situação do meu filho em infância, quando a gente se veste, a gente fala, tá bonito, tá um gato, tá uma gata, né? Então, quando a gente falava pra ele, tá um gato, ele virava, mas mãe, eu não sou um gato, eu não sou um animal. Não tem a metáfora, Ele né? não tinha, ainda nem tinha um conhecimento ainda, exatamente, já não compreendem metáfora. Então você fala assim, essa pessoa tem um coração de pedra. Ele literalmente vai imaginar Um coração de pedra. tem uma pedra naquele coração, entendeu? Não é um coração como o nosso. Então, assim, eles fugir da rotina é uma característica, muitos que os pais conseguem perceber se essa criança tem uma característica autista, porque eles são muito seguros naquele lugar. Então, tem criança que gosta de sentar no mesmo lugar na mesa quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai sentar com os coleguinhas Mesmo na lugar escola. no sofá, mesmo ponto da Exatamente. casa. Fazem as mesmas coisas todos os dias. Então, se o pai, a mãe, o tio, a avó vai fazer uma coisa diferente, mas por que você mudou? Então, você desestabiliza eles, porque eles precisam daquela rotina. Se você vai mudar alguma coisa, você Tirar tem os que... móveis do lugar. Exatamente, você tem que falar para eles antes que você vai fazer aquilo, para que eles, né, se Absorvam. organizem. Eles precisam se organizar, porque eles ficam Interessante, hein? desorganizados, né? Eles precisam dessa organização Quer dizer, sensorial. na verdade, eles têm uma ordenação, o mundo deles tem uma É ordenação. Sim. totalmente ordenado. Então não Muito pode metódico, mudar. muito metódico. Tanto isso você vê crianças que colocam todos os carrinhos da mesma cor, todos os carrinhos em sequência. Eu sei porque, né, tem um menino, quando ele era criança, que ele fazia. Às vezes a gente olhava para a cama, tinha lá, ele adora Hot Wheels, mesmo sendo um adulto, agora está com 23 anos, mas a coleção dele fica lá. Ele não brinca, mas continua fazendo mantém. dele, né? Mantém, Eu tenho exatamente. 55, ainda tem brinquedo. Ainda. Então, E de quanto compro novos? Eu não vou contar, não, mas eu tenho bicho de pelúcia. Aí ele chegava na cama dele, num sofá, tava lá aqueles carros todos juntos. Então, eles têm uma ordem. E essa ordem eles levam para a vida. Exatamente, entendeu? Então, se você desorganiza, pronto, acaba o mundo deles. E eles ficam desorientados mesmo. É uma dificuldade para mudar qualquer coisa, né? Você vai Sim. trocar uma cama, um móvel, guarda-roupa. Até hoje eu tenho. Se eu vou fazer uma coisa, eu tenho que pedir para ele, explicar para ele por que eu vou fazer. Não, vamos comprar uma televisão melhor, maior, não sei o quê, ele vai querer a velha. Né? Exatamente. Mas essa está boa, exatamente. É uma característica. Eles têm que entender o porquê da mudança. Se você não explicar o porquê da mudança, eles não conseguem compreender. E isso causa essa desorientação para eles. Eles ficam desorganizados. Eles ficam desorganizados sensorialmente, entendeu? Os autistas, eles têm muito isso.
com essas coisas, com questão de som, né? A maioria tem questão de som, muito barulho, não são todos, mas tem muito barulho. Tem que Porque o Incomoda. barulho também desconcentra. Tira daquele foco. Luz. Então, tudo que desconcentra Muita luz faz mal. Faz mal. Interessante, Precisa de acompanhamento de terapia ocupacional. A TO, ela costuma trabalhar com essa parte da reorganização sensorial. Psicopedagogos também. Imagine que você não pode nem se mudar, né? De Então, casa, né? Exatamente. Se você Tem que avisar antes, né? Você já mora há muito tempo na minha, e a gente já chegou a cogitar a ideia de trocar de lugar que a gente mora. E ele pergunta por quê, para quê. Se a gente for fazer uma coisa dessa, você tem que ter toda uma construção. Isso para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas não entendem porque tem criança autista e muda. Eu conheço gente que muda vários de endereço e porque a vida da criança está desorganizada. Eu falei, começou com vocês. Quer dizer, vocês precisam se organizar para que a criança se organize também. E aí você tem que explicar, não, a gente vai se mudar, porque vai ficar mais perto, vai ficar melhor. Tem todo um processo, né? para que ele tenha essa compreensão, ainda que vaga no que você está explicando, mas ele vai ter alguma compreensão. Senão, para eles... E aí ele vai se organizar a partir daquilo. Exatamente. Aqui, ó, tem um monte de participação. Tem aqui o Saranildo Alves, deu bom dia, pediu o endereço da rádio, eu botei aqui, Avenida Mirandela 773, Centro Nilópolis. É na paróquia Aparecida, é fácil achar aqui. Aparecida. Tem o André Boaventura, nosso irmão aí, que sempre ouve o programa. Bom dia a todos, vibe positiva, paz e bem, meu irmão. E tem a Rosângela Maria Xavier Soares, que está dando bom dia. Tem uma pergunta aqui, que eu vou dar uma olhada, que é a do Josemar, que ele mandou apareceu, antes. Josemar? Não está assistindo não, mas ele mandou antes. Avisou que não ia assistir e que queria fazer uma pergunta antes. Aí ele diz aqui... Primeiro, ele gostaria de parabenizar pela atuação a Doris, né? Educação especial, por servir como farol para os pais na condução de seus filhos dentro da nossa sociedade, cada vez mais complicada na questão do convívio social. Gostaria de perguntar o seguinte: 5 habilidades que pais de crianças autistas precisam aprender para ajudar no desenvolvimento dos seus filhos. 5 habilidades. Só 5, só. Josemar, você tá bonzinho, né? Você vai ver quando você vier aqui. Então, ó, primeira coisa que os pais precisam, vamos lá, primeira habilidade, aceitação. O pai, a mãe, o tio, a avó, avô, qual for o responsável dessa pessoa com autismo, ele precisa de aceitação. Porque primeiro você vai tomar aquele choque. Eu também tomei, gente, não é fácil. Eu fiquei presa no banheiro 2 horas, entendeu? Desesperadamente chorando, porque você tem que receber essa informação, digerir essa informação e partir para frente. Então, assim, eu conheço muitos casos de crianças com autismo que não são tratadas, acompanhadas como deveriam, porque os pais não aceitam o autismo dos seus filhos. Então, eles aceitam qualquer coisa menos autismo. Então, eles acham, não é autista, o médico errou. Ele faz isso por causa disso, não aceita a palavra autismo. O autismo pesa. Eu sei que há muitos estigmas, como já foi falado aqui, há o preconceito, há a discriminação, o convívio social é difícil, é dificultoso mesmo, mas a primeira coisa que precisa ter é a aceitação. A segunda coisa... amadurecer, né, Sheila? Exatamente. Amadurecimento, isso aí. A gente precisa amadurecer, sentar, pensar no que você vai fazer, porque se você não agir dessa forma, você não vai saber lidar com a situação. E ninguém está dizendo que vai ser fácil, né? Exatamente. É difícil. E vai ser uma coisa... para sempre, gente, assim, o autismo, ele não tem cura, ele tem melhorias. Então, você vai ter que aprender a lidar com isso, a defender o seu filho, o seu parente, a conhecer ele, né? Então, você precisa amadurecer. Você precisa de paciência, muita paciência, demais, assim, tá? Tem dia que você vai chorar horrores, tem dia que você vai sorrir, mas você tem que ter paciência, porque não é uma coisa fácil de lidar, sim, não é. Mas a gente aprende, a vida ensina. Então, você precisa de paciência. Você precisa de determinação, porque é uma luta constante, difícil, né? Exatamente, assim, você passa por várias coisas. Então, você precisa de determinação. Você tem e muito, 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 e vai para lá de muito amor. Você tem que colocar amor, entendeu? Porque
você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldades dentro de casa, na família, na escola, na rua. Então, quando você sai no shopping, as pessoas veem seu filho tendo crise, se jogando no chão. Né? Exatamente. Então, você tem que fazer esse preparo. Se você não fizer esse preparo, você vai encontrar muitas dificuldades. Assim, como mencionei, nós encontramos, ainda temos dificuldades até hoje. Eu até falo muito nos locais que eu passei de trabalho, lugares que as pessoas conversam comigo, falam, gente, hoje em dia nós temos médicos, nós temos equipe, nós temos mais conhecimento. Então, assim, tanto para qualquer familiar, para os pais, para a própria pessoa com autismo, ela pode buscar meios de interagir. Mas a gente precisa trabalhar isso, a família tem que estar junta. E é claro que a gente precisa de assistência para a família, né? Depois a gente comenta sobre isso. Você tem uma pergunta aí lá no final. Exatamente, a gente precisa de assistência para a família. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso debate. Aí, se você quer participar, está ouvindo aí pelo rádio, de repente está ouvindo também aí pelo Face, pô, você pode fazer seu comentário, é importante para nós o seu comentário. Eu fiz uma chamada aí, eu tenho uma amiga, Aline Silva, artesã aqui de Lopes, e ela tem um filho autista, o filho dela até adulto. Eu mandei uma mensagem aqui, mas acho que ela não está online, não. Mas ela leva o filho dela até o mercado, inclusive. Ele anda na rua normal. Sim, sim. Assim, vai em restaurante. Nós temos vários níveis de autismo, né? Que sempre foi assim, com vários níveis. E o TEA, que agora é a nomenclatura utilizada, também tem o nível de gravidade. 1, leve, 2, moderado, 3, grave. Né? Então, nós podemos ensinar, né, a conviver. Então, ele pode ir ao mercado, ele pode sair. Meu filho não vai em tudo quanto que é lugar, porque eu levei muito tempo para liberar ele para sair. Eu era super protetora, porque até a gente não tinha conhecimento de nada. Então, levou tanto tempo para conhecer, para saber, que dava medo mesmo. Eu tinha muito medo. Mas assim, ele consegue... questão de preservar. Sim, e aí de abraçar, exatamente, né? Eu já tive essa parte. Né? Então, mas ele vai. Às vezes ele fala, nem soube, eu saí para a rua e falo, mãe, eu fui lá fora. Às vezes ele vai em Itaguaí, sai pelas cidades próximas. Já sai sozinho? Né? Sim. Que bom. Ele já queria sair muito tempo antes. A mãe, o problema é só a mãe. Né? Na época que mãe é essa, hein? O problema é só a mãe. Não condena. Isso dá um problema inteiro, gente. Meu filho saiu da Ilha do Governador sozinho, foi parar em Seropédica, em 5 condições diferentes, num sábado à noite. Isso aí provou que ele sabe andar para onde ele quiser, entendeu? Assim, foi desesperador, mas ele chegou em casa. Então, assim, então eu também conheço tem aqueles que vão acompanhados até hoje, que eu vou falando de nível de gravidade, mas tem aqueles que conseguem trabalhar, conseguem ter emprego, conseguem ter uma família. A gente tem um exemplo do que tem a síndrome de Asperger lá, o Messi, né? Sim, tem vários. O cara é, sensacional, quer dizer, porque tem vários níveis, né? Sim. É um cara, até por causa desse foco que ele tem, ele consegue ser um excelente jogador. Ser o melhor jogador do mundo. Quer dizer, a questão do foco, né? Joga muito, e ele tem altas habilidades, né? Naquelas pernas dele ali. Exatamente, né? Cara? E ele é considerado acima de ginástica. Como a gente tem a Temple Grande, que é super famosa lá nos Estados Unidos, que sofreu muito, porque ela até criou aquele do abraço, que o pessoal fala que é abraço afetivo, né? Que ela entrava dentro de uma caixa de madeira, para ela. Era o conforto dela para ela se estabilizar, o que eu falei do negócio da desordem sensorial, né? E ela criou um desse para o gado. Quando o gado estava agitado, foi uma máquina que ela criou, isso já está o filme, para o gado, né? E ela é doutoranda, gente. Né? Quer dizer, a gente não pode... como é que assim? Todos nós temos capacidade. Exatamente. Existe potencialidade Você vê em que todos as pessoas nós. que têm os problemas mais graves, como aqueles que têm transtornos mentais muito graves, como a gente vê o exemplo da Nise da Silveira, que ela fez aquele trabalho de arte. Maravilhoso. Né? Então você vê que todo mundo tem sua capacidade, mesmo que o mundo da pessoa esteja desordenado, esteja confuso, ela lá no fundo, ela tem essa condição, cara, de fazer algo. Então, a gente não pode limitar as pessoas porque ela tem algum problema. Apenas então, por estereótipos, né? Exatamente. Aqui, a Garliane tá falando aqui, o autismo não se cura, se compreende. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Simples assim, diz ela. Exatamente. Então, vamos lá. Qual a importância, então, do diagnóstico precoce? Vamos caminhando. Vamos caminhando que se tá bem bom. Que ela já falou, mas manda aí. Não, mas é bom explicar na pergunta que é pra galera não se perder. Então vamos lá.
Diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor, como a gente falou, né? Assim, hoje em dia, já tem essa observação, como eu falei, assim, hoje eu penso, nossa, então algumas reações que ele tinha já eram do quadro autístico. Então, hoje os pais podem observar desde cedo. Claro que tem criança que realmente é na dela, mas já está com 1 ano e meio, e é uma criança que fica quietinha, fica parada, tem aquela coisa da rotina, de botar os objetos todos no local. Então, os pais já podem observar. Por quê? Quanto mais cedo iniciar esse processo, né, mais cedo, justamente isso aí, você vai poder alcançar o desenvolvimento das habilidades, das potencialidades dessa pessoa com autista. Todos nós temos limitações, certo? Os autistas também vão ter, mas eles também têm suas potencialidades. Então, você pode iniciar um processo com a intervenção psicológica, fonoaudióloga, enquanto esses médicos estão fechando o diagnóstico, porque você chega na escola, que é o caso, né, a gente eu trabalho com educação especial, e muitos falam assim, mas a criança não tem laudo, a criança não tem laudo. Mas você não precisa do laudo. Esse cara, exatamente. Brincadeira. Você não precisa do laudo para começar. Você precisa de um acompanhamento. Então, precisa ir ao médico. Enquanto está fazendo esse acompanhamento, essa intervenção, né, você já vai fazendo o que a gente chama de plano, né, de desenvolvimento. Existe alguma instituição que possa ajudar nisso? De realizar? De realizar. Porque às vezes no médico perto da casa da gente, e a gente não tem, mas tem alguma associação que tenha médicos que atendam, que ajude a dar o diagnóstico? Normalmente, as unidades escolares, elas chamam a equipe de saúde escolar do município, e essa equipe de saúde encaminha para o CRAS, e vai para assistência social. Mas você está falando quando o município tem esse pensamento, né? Porque, assim, muitas vezes o município não tem. A gente tem esse problema no Rio de Janeiro, a gente sabe disso, é uma desestruturação, acho que você vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas eu diria para você, já foi pensado alguma associação que pudesse reunir médicos, que pudessem ajudar essas famílias que não sabem, até para levar, fazer um mutirão? Existe isso, não? Não. Como tem aquele pessoal do Lábio Leporino. O que tem são, né, ONGs que trabalham, né, então, serviços comunitários. Existem? Existe, algumas comunidades existem, mas não é uma coisa que abrange assim, todas as pessoas. Normalmente é daquela localidade. Entendi. Então as pessoas procuram ali, tem um TO, tem um pedagogo que vai indicar. Mas quase sempre você precisa do serviço público. Do serviço público, exatamente. Então, você vai precisar de um encaminhamento, de uma unidade escolar, da equipe de saúde daquele município que te encaminhe para um neuropediatra para que você possa realizar esse acompanhamento. Se vai precisar de exames complementares ou não, que às vezes não precisa, se vai ser só análise do comportamento dessa criança. Entendi. Mas você precisa passar por esse procedimento. Infelizmente, são as burocracias que nós temos no serviço público. Legal. E aí precisa do laudo, né? Agora vamos falar da parte mitos. Né? Uma parte, vai lá, pergunta aí, João, uma parte legal, né? Isso aí. Quais são os mitos comuns, né, sobre o autismo? Então, Estou conversando com ela ali, muito legal isso aí. Então, primeiro autista é tudo igual. Então, não é, gente. Autista não é todos iguais, como ele estava explicando aqui, a gente tem vários níveis, né? Tem autista que fala, tem autista não verbal, tem autista com preservado o cognitivo dele, né? A parte cognitiva. Tem cara que é o maior jogador do mundo. Então, nós temos altas habilidades e a pessoa é autista e tem altas habilidades. Está aí o Messi para provar isso, está em Einstein, que é para provar isso. Então, altas habilidades e é considerado uma síndrome de Asperger, que é uma classificação de TEA. Uma outra coisa que tem autismo só acontece quando é criança. Não, como a gente já falou aqui, normalmente os sinais começam quando você está na infância, mas você pode ser uma pessoa com autista e não sabe, porque você não apresentou todas as características. Então, eu conheci um ano passado mesmo uma moça que foi diagnosticada aos 34 anos, quer dizer, ela viveu a vida toda dela sem saber que ela era autista. É porque manifestou tão pouco, vamos exatamente. Dizer assim. Uma outra que tem é o mãe geladeira. O que é uma mãe geladeira? A criança nasceu autista, ficou autista porque a mãe não deu carinho suficiente. Não, gente, não tem nada a ver. Nunca culpe o pai ou a mãe. É bom a mãe dar carinho, né? Dar carinho faz parte, né? É essencial, é estímulo. Mãe agora não é isso. Não é isso, entendeu? Porque senão a gente vai dizer que, a mãe tem que dar carinho, aí abraçar o filho, dizer que é lindo. Isso, mas não vai dar. Mesmo sendo feio, a mãe tem que falar que é lindo e tal. A mãe nunca acha o filho feio. Mas não é isso. Você fez exame para saber? Né, que é uma coisa que nós vivenciamos muito isso na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu vou fugir um pouco, né? Pode. Mas
Pré-natal ajuda? Sim, o pré-natal auxilia, mas você não vai descobrir dentro do pré-natal. Entendeu? Mas uma mãe que não fez pré-natal, você não tem um conhecimento de como foi a vida dessa criança, né, na prematuridade. Você precisa, Porque eu exatamente. veio na cabeça aqui agora. Sim, mas não tem, ainda não existe, né? Pode ser que venha Nenhuma existir, ligação ainda, né? mas ainda não existe, Então, esse negócio de fazer exames, é maluco, eu já escutei muito isso, tem problema, não sei o quê. Então, não existe esses marcadores biológicos, como eu falei, não existe se você saber, assim, você vai fazer um exame de sangue para diagnosticar, é autista, entendeu? Não. A pessoa pode ter como eu falei, uma outra comorbidade, pode ser até biológica, tem uma outra doença, vai aparecer, mas isso não vai te diagnosticar autismo. Tomar remédios para curar, não cura. O remédio, como foi falado, vai aliviar sintomas, ameniza, diminui características. É uma pessoa que é muito estereotipada, que faz muitos movimentos. Ela vai tomar uma medicação para ter um controle. Tirar a agitação também, né? Exatamente. Então, tem muitas crianças ser agitado não é normal. Entendeu? Exatamente, agitado demais, né? Então, não pode. Então, agitada ser igual a mim pode. Outra coisa que é fundamental e que tem acontecido muito é autismo causado porque a criança toma vacina ou vacina vencida. Então, cara, nós esse negócio temos... da vacina tá ridículo demais, né? Tá rolando é o povo da Terra plana, né? O povo da Terra plana. Tá rolando esse papo de que, não, se você dá vacina, a criança fica autista. Se a Terra for plana, não tem autismo. Então, gente, é mentira. Vacinem seus filhos. A campanha tá começando hoje. Vacinem os seus filhos. Inclusive, ela todas as outras vacinando. Ela tá entendeu? vacinando alguém lá. Vacina. Outra coisa, tirar o glúten da dieta cura o autismo. Não, gente, não cura o autismo. Normalmente, crianças, adultos com autismo, elas têm problemas gastrointestinais. Então, pode ter uma doença celíaca. Então, você vai pode retirar. Melhorar, né, a qualidade. Exatamente, você melhora a qualidade de vida dessa pessoa, mas não cura a pessoa. Essa que é a situação. Não vai curar porque como não é doença... Exatamente, entendeu? Você vai melhorar o quadro dela, ela vai ter uma saúde melhor. E, de repente, melhora, porque às vezes a pessoa está mal-humorada, né, fica agitada, nós também temos isso, né? Agora, você vai tratar aquilo ali, mas você não está curando o autismo. E outra coisa que é um processo que alguns pais, né, que requer muito dinheiro, é quelação, que é a retirada de metais pesados do seu corpo. Isso também não vai curar o autismo. Também vai melhorar a qualidade Exatamente. de vida, porque metal pesado não é para estar dentro de ninguém, não é para estar dentro de ninguém, mas não cura, tá? Gente, mas quanta crendice, né? Sim. A gente continua igual na Idade Média. Exatamente. Né? Quase que não mudou nada. Eu costumo dizer, às vezes, é pavoroso como só mudou a tecnologia. O ser humano continua quase na Idade Média. Eu acho que a tecnologia está piorando porque as pessoas estão tendo mais contato com coisas absurdas. Eu vejo gente o dia inteiro escutando e vendo coisa absurda. Para falar em absurdo, eu ouvi agora... Nesse negócio de celular aqui, o cara fica vendo terra plana, maluco. Não, caraca. Mas agora tem um pior do que terra plana. A terra rosquiforme. Não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai vir o cara dizer que é igual do queijo podre, como que eles inventam lá. Quem já viu uma rosquinha Mabel na vida, tem gente dizendo que a terra tem essa forma de rosquinha Mabel. Entendi. Muito legal. Tem um buraco no meio, entendeu? Então, a gente tem aqui... Ô, Saranildo, eu não entendi sua pergunta. Vocês um dia podem vir aqui na minha igreja, ele é da Igreja Batista lá de Nova Iguaçu, Batista Nova América. A gente pode, né? Agora, a gente quem? A gente ou a Doris para falar de autismo? Você tem que falar pra gente, tá? O que você quer, filho? Se ela for, a gente não vai, que a gente não sabe nada de autismo. Só. Quem sabe é ela. Agora, se for pra gente aí falar você pode escolher, entendeu? Você tem ele, você tem eu que sou anão, que eu cobro meia. Isso. Aí você vê, entendeu? A gente vê aí. Eu, Jefferson, o João, tem a Doris. A Doris é mais interessante. A gente fala de quê? Então, até porque falar, a gente fala de qualquer coisa. Mas a gente é chato. Né? O Adenilson Souza está dando bom dia. A Mônica Nadima, mais uma vez, participando aqui, dizendo: independentemente de um diagnóstico, somos seres limitados e por isso necessitamos sermos acolhidos com nossa subjetividade. Muito bem. Mônica Nadima. E a Debbie Souza, que deve ser sua sobrinha, alguma coisa assim, diz assim: obrigado pelo carinho, tia. Você conhece Debbie Souza? Não é minha sobrinha. Então não sei quem é. É sua? Não, então você não é tia, pô. Mas vamos lá. Só não sei que você tem uma outra coisa aí que eu não sei. Mas vamos nessa. Semana passada disseram que eu tinha que dançar sapateado. Aqui, cara, isso aqui é uma loucura. Mas vamos lá. E aí? Você já falou um pouco,
Mas agora falando um pouco do governo, do Estado e tal. Isso aí tá aí. Qual né? é o papel da família e da sociedade, com o governo, em relação ao autismo, né? E aí é importante dar uma chamada de atenção para que as pessoas entendam. Então, né? Então, vamos lá. O papel da família, como a gente já mencionou, a primeira coisa, né, é a aceitação, né? A família tem esse processo de aceitação, né, da paciência, do amor, né, do contato. E nós precisamos que os órgãos públicos, né, abracem essa família também, né? A família aceitou, mas quem vai dar assistência à família? Essa família precisa ser assistida. Então, normalmente é o CRAS nos municípios, né, que é um centro de referência à assistência social. Então, lá nós temos assistente social, temos psicólogo. Então, quem trabalha no CRAS normalmente dá esse atendimento psicossocial a essa família. E em questão ao governo, então vamos lá, o Estado, como geral, né, Estado, nossa nação, cabe ele divulgar essas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, que nós chamamos de PCDs, e neste caso específico, as pessoas com autismo, né? Através de quê? Dos meios de comunicação, que agora eu vou repetir o meu agradecimento imensurável e essa oportunidade que vocês estão me dando, para a gente falar de autismo aqui na emissora. Televisão, jornal, mídias sociais. Nós temos muito pouca coisa divulgada até hoje. Então, você não fala sobre o autismo. Mês né? passado, né, que foi o mês Dia 2 de abril é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Então, a gente fala quando? No dia 2, na semana do autismo. Então, todo mundo coloca, algumas pessoas botam a camisa azul, né? Porque... Faz uma postagem aqui, exatamente. E passa os outros 11 meses, você esquece que o autista existe na sociedade. E o que a gente precisa é justamente dessa interação social. Ele precisa estar interagindo, ele precisa de representatividade. Ele, como todos nós, é um ser biopsicossocial, mesmo com a condição dele. Então, ele precisa ser recebido, abraçado, né? Porque se a gente não tentar interagir, conviver com a pessoa autista, como ele vai conviver conosco se ele já tem as suas próprias limitações, se ele já tem essa dificuldade, né? Então, a gente precisa que o governo, cabe ao governo, ele explanar essas leis. Eu mesma, como falei, né, só aos 9 anos que a gente foi descobrir o autismo do meu filho, fechar um diagnóstico. E eu não tinha noção de lei alguma. E eu tinha passado por vários médicos, e nem os médicos também não tinham conhecimento. Eu fui fazer cursos para poder entender o meu filho, para poder explicar para os médicos o que eram as coisas, entendeu? Então, assim, a gente precisa. Eu vou ter um agradecimento especial, né, que estão querendo tirar aí a porcentagem das universidades, ao pessoal da UFRJ, que foi quem fez o diagnóstico do meu filho. Tanto o pessoal da psicologia, como da fonoaudiologia e da neurologia. Não pode fazer isso aqui, não. Isso é balbúrdia. Porque universidade pública é lugar só de balbúrdia. Por isso que eu sou um cara confusão, balbúrdia. droga. Não. Inclusive, eu estudei universidade pública, eu sou o cara da balbúrdia. Estou aqui para fazer balbúrdia. Eu sou balburdiando porque ainda sou universidade pública. Como é que você vai dizer que lá na UFRJ você teve diagnóstico? Isso é papo de comunista. Não é papo de comunista, não, é papo de mãe, entendeu? Igual aquele programa Papo de Mãe, é papo de mãe. Papo de mãe a gente não pode falar nada. Entendeu? Porque fizeram, então, um agradecimento e que não acabem essas pesquisas nas universidades, porque a gente precisa dessas pesquisas. Agora, com esses cortes todos aí, não vai ter nem universidade, fala pesquisa. Né? Eu vou manter aquela esperança lá no fim do túnel. Então, assim, nós temos leis, várias leis, nós temos convenção, nós temos em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que todo mundo deve salvar no seu computador, tá ok? Todo mundo coloca lá no seu tablet, no seu telefone. Então, ela abrange todas as pessoas com deficiência, inclusive autista. E nós temos a Lei 12.764/2012, que é a chamada Lei Berenice Piana, que é a lei do autista. Por que Berenice Piana, Doris? Porque foi uma mãe que ficou lá lutando, enchendo o saco do pessoal de Brasília, até que ela conseguiu aprovar essa lei. Então, aqui ela fala de várias coisas e eu vou destacar o artigo 3 da lei, tá? São direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. Artigo 3º, primeiro parágrafo. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. 2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. 3. O acesso a ações e serviços de saúde com vista à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo diagnóstico precoce,
ainda que não esteja definido, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. 4, que é o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive residência protegida, ao mercado de trabalho, à previdência social e à assistência social. Tem um desses itens aí que já tem uma PEC aí que vai derrubar essa semana, que é do remédio gratuito. Exatamente, que vai né? Que E aí é a um Previdência direito. Social também. Então... Sim, nós estamos tendo essa luta aí, que eles estão querendo abaixar para R$400 para a pessoa com deficiência. Quer dizer, se a pessoa com salário mínimo Já não dá atual conta, não consegue se manter, imagine com R$400, como ela vai se manter. aí vai sobrar dinheiro. Né? Deixa eu só falar aqui, ó. O Adenilson Souza falou: Esse quando é lá de aprendermos a amar sem interesses, haverão mudanças na humanidade. Estivemos juntos lá em O Minas Gerais. Josemar Bernardo Santos, abraço João, saudades, abraço Jefferson, estou na área. Acordou nessa fase. E a Aline Silva, que você havia falado, João, tá aqui. Bom dia, tenho um filho autista de 23 anos. Parabéns por abordarem um assunto. É sempre positivo divulgar informações a respeito. A aceitação da família e amigos é o primeiro passo e a procura por informação e direito deve ser contínua. Sim. Valeu, Aline. Obrigado. aí Valeu, pela Aline. Bom dia. participação. Fica com Deus aí, querida. Então vamos lá. Você tem mais alguma coisa para falar de lei aí? Pode continuar. Então, eu posso sim. Eu vou falar gente sobre já vai encerrar o programa daqui a a questão pouco. do gestor escolar, porque depois dessa lei, né, é obrigatório as escolas matricularem, não pode recusar uma criança com autismo ou suspeita de autismo, porque às Já vezes vai não mudar tem lá. também, que a moça lá Entendeu? Mas eu a moça espero, da por goiabeira enquanto, falou. A moça da goiabeira Tem que falou que educar as em casa. crianças têm que ficar educadas por em casa. enquanto, é lei. Então, principalmente para escolas particulares. Aí, vamos lá, vamos abrir um testemunho aqui. Eu passei por isso quando meu filho foi para uma escola, né, que ele só ficou um dia, gente, repito, um dia na escola. Comprei todo o material, comprei uniforme, paguei matrícula, paguei mensalidade, ele ficou um dia, porque a escola não ficou com o menino. Não, nós não podemos ficar com essa criança na escola. Hoje, se fosse feita uma coisa dessa, você pode entrar no Ministério Público, porque seu filho tem direito a ser matriculado. E mais uma coisa é, as pessoas de baixa renda, elas têm direito ao BPC, benefício de prestação continuada. Que é um salário mínimo, gente. Não é 400 prata, não. Quer dizer, Mas vai ser 400. Ainda é um salário mínimo. Então, Vai ser se 400. você é uma... vai Só melhorar. notícia boa para você. Se você pertence a uma família que passa Brasil por essa acima de situação, tudo. corra atrás do seu benefício para o seu filho, para o seu familiar, que ele tem direito, tá? É uma lei que é uma lei orgânica de assistência social, é conhecido como LOAS, e você procura saber sobre o BPC. Já falamos sobre o LOAS aqui, já tivemos um programa sobre essas políticas de assistência. Então, Quem é nosso ótimo, ouvinte ótimo. já ouviu a gente falar isso aqui quando se tocou da primeira vez em reforma da A Previdência. célula mais importante desse meio todo aí é estar junto ao CRAS, né? Localizar o CRAS, que lá você vai ter basicamente o suporte para... E todas as informações. É uma exatamente. pena que nesses últimos anos o CRAS tem sofrido também um desmonte em alguns lugares. Sim. Como sim. sempre, né? Então a gente tem que... Infelizmente, essa parte do governo tem deixado. A Doraci Reis está aqui, cheguei agora, mas depois... Bom dia, Doraci. Calma, ótimo assunto. Um beijo, nosso ouvinte aí de todo sábado. Beijão, Seja gente boa. Doraci. Mas vamos lá, para a gente encerrar, que agora o nosso irmão Manuelito já está ali do lado de fora esperando para entrar. Já te fiz essa pergunta, mas eu vou... existe alguma associação de apoio de pais? Então, a gente tem... Não para diagnóstico, mas Amigos do Autismo, que é a AMA, Amigos do Autista, tá? Existe outra, assim, essa é a que mais se conhece, porque você que você procura. Tem evento, tem ajuda, como é que é lá? Sim, as pessoas participam, assim como ainda existe as APAES, que o pessoal também procura ainda a PAI, entendeu? Então, a PAI também é uma instituição, você pode procurar pela internet, você acha vários locais, você pode, organizações que trabalham com autismo, aí você consegue descobrir, mas essas são as principais que tem, e fazem trabalho, fazem palestras, entendeu? Você tem palestras, tem encontros, sim, são específicos. Tem reunião dos pais para se ajudarem? Sim, tem tudo isso. Os pais precisam de tratamento, né? Sim, precisa de acompanhamento, como eu estou falando, a família precisa ser assistida. Mas as pessoas não conseguem, não são fortes? Não, sertanejo, homem forte, homem não chora. Não. Tem essas coisas, a gente chora muito. A gente ri e chora. De alegria e de tristeza. Sim, entendeu? Chora muito, né? Chora muito. Então, precisa de acompanhamento, até para você precisa desse suporte emocional, né? Para você
levanta, sacode a poeira É e dá a porque todos volta por nós cima. temos sonhos, né? E aí a gente vê a nossa vida tomada por uma coisa que a gente não sonhou, uma surpresa que pode ser positiva até para a nossa vida, mas a gente não está preparado. E aí eu acho que realmente há necessidade de a gente procurar uma ajuda, que é para a gente poder não ser pego de surpresa com, de repente, o nosso corpo também Sim. sentindo alguma coisa, né? Então, Porque se a mente importante. adoece, o corpo padece, né? Mas assim, precisa, gente, porque o que vai acontecer? Você vai ter que sonhar novos sonhos. E aí eu quero Vai ter falar uma uma outra nova coisa que é realização. importante, já que o nosso programa tem também um fundo religioso, espiritual, até mais espiritual do que religioso, de lembrar o seguinte: a fé, ela ajuda a gente, ela é super importante, mas não é só a fé. Não fique aí acreditando em certos caras que ficam dizendo que você vai resolver todos os problemas só com a fé. Tem que procurar um profissional, que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito complicado, muita informação, muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa para se fazer. E nós, seres humanos, nascemos para viver caçando e pescando, né? E aí a gente inventou um mundo complexo que a gente não consegue dar conta, e a gente precisa Cada vez mais deprimente, né? Cada vez mais deprimente. Vivemos fechados na nossa casa com medo da violência, com medo da política, com medo de não ter o salário amanhã, com medo dos nossos filhos não conseguirem viver bem. E aí, quando a gente é assoberbado por mais um problema desse, normalmente a gente já tem que procurar ajuda, que já não está legal. E aí a gente realmente precisa. A fé é importante, ter algo espiritual, cada um na sua fé. E aqui não faço nenhuma distinção, né, de fé. do que está aquilo escrito que você na sente porta bem, do exatamente. seu templo. Agora, é necessário uma ajuda profissional. Essa pergunta é importante a gente ter isso em mente. Sim. Porque é muito difícil. Eu imagino um pai e uma mãe saindo na rua e seu filho tendo uma crise porque não consegue ficar na rua. Né? Uma coisa que é normal para todo mundo estar na rua. Né? Então, eu imagino um pai e uma mãe que quer mudar um móvel dentro de casa e quando muda vira uma balbúrdia, né? E aí, balbúrdia no sentido lato, no sentido realmente original da palavra. E aí, o choque que deve ser para uma mãe que quer arrumar a casa de forma diferente às vezes. Então, isso tudo é necessário a gente parar e dar uma ressignificada, como diz aqui a Nadima, ressignificar os sonhos e buscar ajuda para isso. Eu acho que é importante, entendeu? Um toque assim. A gente brinca muito aqui no programa, mas é importante a gente A Mônica Nadima vai ser vítima lá para julho. Ela vai vir falar aqui sobre inteligência emocional. Isso aí. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão. Agora, para encerrar, qual a diferença aí entre autismo e síndrome de Asperger? Você já falou um pouquinho, mas e síndrome de Asperger? Como é que a gente vê essa diferença para os pais poderem falar, e a gente vai encerrar o programa? Okay. A síndrome de Asperger, ela é autismo, tá? É só uma classificação de autista. Porque agora, como, né, mais uma vez falando, agora tudo virou TEA, transtorno do espectro autista. Então, a síndrome de Asperger está dentro do quadro de TEA. Só que o Asperger, ele é um autista autofuncional, né? Como eu expliquei, esse meu filho, ele é considerado um autista síndrome de Asperger. Então, ele tem o cognitivo preservado. Alguns têm altas habilidades, como a gente até brincou aqui, mencionou o Messi. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma fala diferenciada, rebuscada. Se você perceber, o Messi, ele é um cara calado, ele não é uma pessoa falante, não é falante. Né? Então, eles têm essa característica. E responde as perguntas muito monossilabicamente. Exatamente. Então, eles têm uma fala diferenciada, né? Essa questão da dificuldade de entender as metáforas é uma questão da pessoa com síndrome de Asperger. Ele tem um pensamento mais rígido, um pensamento mais concreto. Que também, racional. Exatamente. Que é de todos os autistas. E também é peso nas pessoas de Asperger, né? Que Asperger tem esse nome por causa de Hans Asperger, que foi o primeiro médico, né? Que austríaco, que em 1943 a 44 fez um trabalho com 4 crianças autistas, né? Não considerava o nome autista, né? Mas com um grau avançado, né? Desse comportamento diferenciado neurológico. Então, ele fez esse acompanhamento e fez esse primeiro artigo. Então, anos depois, se criou a síndrome baseado nesse trabalho dele. E a gente pode falar assim, nós tivemos bastante avanço, muitos avanços, né? O autismo também está avançando, aí você vai dizer assim, mas por que agora tem um número maior de autistas?
Porque agora está se pesquisando. Exatamente, você está reconhecendo. Tá tendo diagnóstico, você né? está reconhecendo Não é- o autismo nessas Não é que características. está... Ele sempre existiu. Isso, você consegue determinar que é, né? Exatamente. Então, agora a gente tem, no Brasil, né, de cada uma criança, 68 são autistas. Então, cada uma criança que nasce, 68 são autistas. E nesse, assim, 68, normalmente... Não, de cada 68 68... desculpa. Inverteu. Desculpa, 68 é autista. E a gente tem, que é uma coisa no mundo, não é só no Brasil, para cada 4 que nascem, né? Se você tem uma menina autista, são 4 meninos autistas. Tá? É uma prevalência no sexo masculino do que no feminino. Para menina, no Brasil, por exemplo, são 189 meninas, uma vai nascer autista. Então, né? Quer dizer, é uma conta bem diferenciada. Quem falou sobre isso ontem comigo é uma médica lá de Pernambuco. É a culpa do cromossomo médica, possivelmente. É aquela coisa, né? Estamos nas pesquisas. Uma médica lá de Pernambuco, que é uma reverenda lá da igreja anglicana, que fez um curso comigo, foi minha aluna num curso lá em São Paulo. Keila estava falando sobre isso, né? Que o número... Ela é médica, trabalha na rede pública, e ela estava dizendo que o número de casos detectados aumentou muito. Então, está dentro dessa ideia de que... Diagnóstico. Não é que está... Não tem como, vamos dizer assim, sempre teve, mas só que a gente não sabia como é que era. Então, né? Nem os médicos. Agora aumentou também a quantidade de gente, né? Sem contar que hoje vem essa questão da internet. Então, as E informações... Antigamente, para uma informação chegar lá no interior da Amazônia, demorava muito. Hoje, mais não. Então, o médico lá, ele entra na internet e ele vai buscar e ele consegue detectar. Exatamente. Então, o médico quer trabalhar, né? Quem não quer trabalhar não consegue nada. Só põe o dedo lá e vai exatamente. Então, a gente... vamos agradecer aqui a nossa amiga, irmã, companheira aí de luta política. A gente fica brigando aí com as pessoas na internet. Mas, a Doris, eu quero agradecer, né? Veio lá de Seropédica, gente. Logo ali, gente. Foi logo ali. Nem vou falar que eu levantei, não. A gente sabe que é um sacrifício. A gente sabe que é um sacrifício muito grande. A gente vai deixar aqui para você um momentinho para você dar a sua fala final. E assim, já agradecendo. E assim, o espaço está aberto. O programa é para isso mesmo. Se você achar que tem outras coisas para falar mais para frente, a gente pode abrir espaço, não tem problema nenhum. Eu agradeço. Tá? E até por outras coisas, eu tenho outros... Eu tenho, nesse curso que eu fiz, eu tenho outras coisas que eu gostaria de falar, então seria interessante que você falasse, que você viesse aqui, o espaço está aberto. Muito obrigado, tá? Pode dar sua palavra final aí. Tá? Então, assim, eu só queria falar para sempre levar em conta esses fatores, a necessidade específica de cada criança, né, cada indivíduo com autismo. O grau, né, o nível do sintoma, se é leve, se é moderado, se é grave, os pais podem observar reações dos seus filhos, né? A importância de procurar um médico, um pediatra, um neuropediatra, a adesão da família nesse tratamento, a aceitação, o comprometimento, a busca dos direitos dos seus filhos, tá? Você tem esse direito, tá? De buscar. Porque o autismo, ele é uma missão, gente, é uma missão. Mãe, família, pai, irmão, escola, equipe médica, equipe terapêutica, somos todos, tá? E, assim, eu estou até com um livro aqui que eu trouxe que se chama Convivendo com Autismo e Síndrome de Asper, tá? Estratégias e práticas para pais e profissionais, que é um excelente livro, tá? Eu tive conhecimento dele há 2 anos, que te ajuda muito a compreender, a saber de cabeceira, como você lidar com o autista, tá? Eu quero agradecer a oportunidade, muito obrigada, estava super, hiper, completamente nervosa. Mas foi tudo aquilo que eu falei, né? Foi bem melhor, eu adorei estar com vocês, gente, foi muito bom, agradeço a oportunidade mesmo, de coração. Não caiu lagriminha ainda, mas depois eu choro. Tá. E assim... eu quero fazer um agradecimento que minha filha está aqui comigo, que ela, aí eu vou chorar, gente, ela assim, meu braço direito, esquerdo, o corpo todo, com meu filho, sempre me ajudou desde criança, né, defendi o irmão dele, das pessoas, assim, e às vezes até a própria escola o pessoal perdia o Matheus, cadê o Matheus? Aí fazia o quê? Chamava a Dominique, Dominique, vamos ajudar a chamar o Matheus. Então, assim, eu agradeço muito a minha filha e todo mundo, gente, não desista do seu familiar que é autista, tá?
ali dentro daquela pessoa, seja ela falante, não falante, verbal, não verbal, existe um ser humano, tá? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos amar as pessoas com autismo. Muito obrigada, gente. Amém. A gente quer dar aqui um abraço aqui para todos que nos ouviram até agora. Amanhã tem formação da UFS, depois da missa das 8h30, lá pelas 10. Então... Deixa eu fazer um aviso aqui. Pegar uma carona. Essa semana, né, segunda-feira, começa a Semana de Conscientização da Violência, né, na verdade, contra a violência, Semana da Conscientização da Violência contra a Mulher. É lá em Engenheiro Pereira, começa segunda-feira. Engenheiro Pedreira, né? Pedreira. De 10 até as 15. Lá na paróquia Senhor do Bonfim, lá em Engenheiro Pedreira, e tem eu acho que no dia 10 vai ser num outro lugar em Japeri. Tá bom. Mas tem um evento no Face rolando aí, eu vou botar lá na página do grupo. É bastante interessante. O Josemar está dizendo aqui, esses loucos fazem qualquer ambiente ficar agradável. Parabéns. Pô, cara, Josemar, a gente tá ficando bom nisso, né? Um dia a gente melhora. Você ensinou nós, Josemar. Vamos lá. Luciana Souto entrou, também foi minha aluna, muitos anos atrás. Luciana, um beijo. Vamos encerrar aqui com a oração pela saúde das crianças e que Deus aí nos abençoe, que a gente seja feliz essa semana aí. E um abraço a todos. Jesus, filho amado de Maria e José, que no lar de Nazaré aprendeu as primeiras palavras de amor. Olha com compaixão para as nossas crianças, que no olhar singelo e simples emanam a pureza das almas santificadas. Que elas cresçam na graça de tua misericórdia. Conceder-lhes saúde de corpo e alma, sabedoria nas fases de crescimento, discernimento na adolescência, segurança diante dos medos e vitória na luta contra o mal. Acompanhai com tua ternura cada mãe aflita, amparai-as, socorrei-as e nunca as desamparai. Senhor, príncipe do amor, que teus anjos da guarda sempre protejam a vida dos filhos de quem está escutando, de quem está com problema, né? Menino Deus que cresceste sendo amado no doce colo da Virgem Maria, acolhei nossa súplica pelos pequeninos de nosso coração. Amém. Paz e bem! CYL 951 Rádio Mirandela FM Nilópolis, Rio de Janeiro. 98